Francisco, bom dia. Bom dia. Paulo Torres, bom dia. Bom dia. Todo mundo conhece o Francisco, que é o Chico, né? O Francisco, Chicão. Eles são do Sindifisco e trouxeram-nos uma preocupação e uma sugestão. Porque você criticar é uma coisa. Agora, você colocar uma sugestão em pauta para discutir, para contrapor-se a um tipo de estudo pré-definido, é outra. Isso é fazer vamos dizer assim, uma adversidade com competência e responsabilidade. Perfeito. Bom dia para você. Bom dia, Morandini. Bom dia a todos os trabalhadores aqui desse complexo de comunicação. Bom dia a todos os ouvintes do Larga Brasa. Você tinha visto? Eu vim aqui uma vez recentemente. Aqui não, só lá no... E cumprimento ao Morandini pelos 53 anos de Larga Brasa, né? Eu, na minha infância, já ouvi aos 7, 8 anos de idade. Então, é um prazer imenso estar aqui. Bom dia ao Zucoloto, um companheiro que é também servidor público, além de vereador. É federal. Então, a nossa proposta, viemos aqui para comunicar sobre um evento que vai ocorrer no sábado, e o Paulo vai falar mais a respeito disso. Mas o que nós queremos dizer, assim, em primeiro plano, é que nós entendemos que nós estamos rompendo um pacto social com a reforma, a chamada Nova Previdência, a PEC 6 de 2019. Nós estamos rompendo um pacto social constituído em 1988 com a Carta, com a Constituição de 88. Quando ali no artigo 194... É cláusula pétrea, né? O artigo 194 instituiu a Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência e as fontes de financiamento no artigo 195. E esse pacto social, infelizmente, com a proposta da PEC hoje, 6 de 2019, e por isso que nós contestamos a PEC, porque nós temos uma alternativa, que nós convencionamos chamar de reforma tributária solidária. Esse pacto está sendo rompido, mas ele não está isolado. É importante que vocês e seus telespectadores e todos os ouvintes, eles entendam o seguinte: nós estamos tendo uma mudança no Estado brasileiro que está vindo com algumas reformas. Nós tivemos um contingenciamento na PEC do teto dos gastos, a emenda complementar 95 de 2016. 30%? Não. Todas as despesas elas estão congeladas. Só se dá um reajuste da inflação do ano anterior. Nós só tivemos uma despesa, que é a principal, e aqui eu quero prestar uma homenagem a você, porque eu lembro da tua luta de cobrar o ISS das instituições financeiras. Nossa, algo inconcluso até hoje no município de Ribeirão Preto. Não, E eu tenho que falar da questão financeira, das instituições financeiras, porque os juros da dívida pública da União, hoje, em 3 trilhões e 870 bilhões de reais, é o estoque da nossa dívida, a rolagem desses juros, ela está excepcionalizada da emenda complementar 95 de 2016. É verdade. E isso, nós não temos essa exceção para a segurança, para a saúde, para nenhum outro tipo de gasto, mas para pagar juros daqueles que se aproveitam do sistema e do mercado financeiro, que é o maior privilegiado em todos os tempos, com quaisquer tipos de crises nesse país. Para essas pessoas não há limite. E o que está acontecendo? A emenda complementar foi o primeiro passo para desestruturar o Estado e transformar o Estado, diferente do pacto que nós assinamos na Constituição de 88. Depois veio a reforma trabalhista, que prometia empregos. Depois terceirização de serviços públicos. E agora nós temos uma PEC, a nosso ver, dos auditores fiscais de várias associações, enfim, que construíram uma proposta alternativa, e vamos debatê-la, né? Nós entendemos que está se tirando, o Estado brasileiro não quer mais participar desse pacto. As pessoas estarão se virando sozinhas, com capitalização e com a redução, porque, por incrível que pareça, na proposta da PEC, o que nós temos, Morandini, é que as pessoas que vão mais perder são as pessoas do regime geral. Se em 10 anos quer-se uma redução ou um contingenciamento, ou uma economia de recursos de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, a proposta do governo tira do regime geral
das pessoas assalariadas e 83% das pessoas ganham menos de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos nesse país. É delas que vai sair 715 bilhões de reais. Não tem o acompanhamento. Né? Exatamente. Então, a nosso ver, é extremamente equivocada a proposta de reforma. Podemos fazer ajustes, mas acabar com a Seguridade Social num país com 150 milhões de pessoas e famílias envolvidas que dependem da Seguridade Social, da Previdência, da aposentadoria, do BPC, ou seja, da assistência social, dos rurais, isso para nós é devastador. Nós vamos acabar com a Seguridade Social. Não tenha dúvida. Eu acho muito, muito perigoso. Muito perigoso. Paulo e Francisco. E tem um outro dado. Você falou das instituições financeiras, etc. Eu vou dizer para vocês, se você pegar os julgados do CARF, que é aquele conselho dos contribuintes, etc, tal, não sei o que lá, eles deram amparo e guarida a todos os recursos dos bancos, isentando-os de pagamento do imposto de renda e de contribuições sociais. O Banco Itaú, o Unibanco, deixou de pagar 69 bilhões. Poxa, se você cobra isso e passa para a Previdência, certo? Se você cobra todos os devedores desse naipe e passa para a Previdência, não tem déficit. E tem mais, O governo recolhe a questão patronal para a Previdência? Uma pergunta que eu faço, Paulo. Bom dia, Morandini. Bom dia, Zucoloto. É um prazer estar aqui. E para divulgar que a Delegacia Sindical de Ribeirão Preto, do Sindifisco Nacional, reúne todos os auditores fiscais aqui da região. Nós, desde a primeira vez que o Temer colocou a reforma da Previdência, nós nos unimos ao Comitê Regional. Está sendo preso hoje. Tá vendo? Nos unimos a um Comitê Regional de Ribeirão Preto, de vários sindicatos e associações, para lutar contra essa reforma da Previdência que vem, como o Chico César já falou, tentando tirar algumas garantias constitucionais, tentando normatizar por leis regulamentares e prejudicando milhões de famílias que estão, assim, dependendo de uma aposentadoria digna e justa. Nós sempre lutamos, a Delegacia Sindical, o Sindifisco Nacional, sempre lutamos pela justiça fiscal. E aí não nós só isso, vocês têm orientado e têm batalhado o Sindifisco para que as entidades sociais recebam aquilo que é de direito e que muitas vezes o contribuinte não repassa, certo? E, obviamente, podendo ficar aqui, nós temos 30 milhões para repassar para entidades, conseguimos pegar 3 aqui, ou 4, que seja, não é? E vocês colocam os seus associados para virem a público, através dos meios de comunicação, orientar os contadores, os contabilistas, etc, tal, de como processar, de como para que os benefícios fiscais fiquem em Ribeirão, não vão para Brasília, porque chega lá, some. Correto. Não é isso, Paulo? Nós queremos dizer que nós somos servidores públicos e defendemos toda uma tributação bem justa. E o que essa reforma da Previdência tá vindo é para fazer um desmonte da Seguridade Social que está na Constituição, e aí fica muito difícil você ter que verificar que o governo, nessas horas, procura mais a questão das despesas que está ocorrendo. E aí o que acontece? Como o Chico César depois vai falar também, nós temos uma proposta de uma reforma tributária solidária, que o governo só vê o lado da despesa e vem em cima dos trabalhadores, dos assalariados. E é uma injustiça tamanha, porque quer transferir do governo federal para um regime de capitalização para os bancos, para transferir uma poupança maior para os bancos. Então nós temos, junto com esse comitê regional, que vários sindicatos de Ribeirão Preto, nós propusemos, nós estamos realizando um seminário dia 11, sábado às 14 horas. Quem pode participar? Todos. Qualquer cidadão, qualquer funcionário público, funcionário municipal, o cidadão comum, todo mundo. Nós dividimos esse seminário em 2 partes. Uma parte vai falar sobre a reforma da Previdência
esse projeto que o governo mandou. E a outra parte nós vamos está encontrando divulgar, resistência. Nós vamos divulgar a reforma tributária solidária, que já foi encampada por várias centrais. Vocês têm um projeto. Sim. Tem um projeto. É um projeto que não é só criticar por criticar. Não. Bom, vamos fazer assim porque é assado. Não. E, aliás, a Márcia Rosseto diz assim, ótima abordagem, Morandini. Explicações de quem realmente sabe. Os auditores estão de parabéns. Olha aí. E nesse seminário, nós vamos trazer o Floriano, que é o presidente, Floriano Martins de Sá Neto, que é o presidente da Anfip. A Anfip é uma associação nacional que foi criada lá com os fiscais previdenciários. Tem conhecimento de anos e anos sobre a Previdência Social. Também estará presente o Charles Alcântara, que é o presidente da FENAFISCO. Também teremos a presença da Márcia Lia, deputada estadual. Nós teremos a presença do economista do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sociais DIEESE, Ricardo de Melo Tamashiro. A presidente da POSP também, a deputada estadual, a professora Bebel, estará presente. A integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Kelly Marforte, vai falar, porque nós temos também a questão rural envolvendo essa reforma, e o representante do PSOL, o Djalma Nery. Então vai ser um evento Precisa que se vai inscrever, começar... alguma coisa? Não, é só Chega chegar lá na hora, e dá o nome. fazer a inscrição Agora, e entrar. Vocês estão falando aí disso que é importante, porque é uma coisa que mexe com quantas milhares de famílias, ou milhões até. Milhões de vidas. De vidas. E o Zucoloto, o Renato Zucoloto está aqui, sabe por quê? Porque enquanto nós estamos discutindo sobre o problema de previdência, vamos dizer... Aliás, eu entrevistei o Carlos Gabas aqui nesse programa, e ele disse o seguinte, eu sou funcionário da Previdência. Sou funcionário há muito tempo. E eu posso lhe garantir, não existe déficit na Previdência. Aliás, se voltar o dinheiro que pegaram para fazer ponte Rio-Niterói, se pegar o dinheiro que pegaram do INSS para colocar Transamazônica, dá para pagar todo mundo, seu Raimundo, até morrer. Comprar camarão, lagosta. Aí eu quero falar com vocês. Depois eu vou fazer já a matéria com o Zucoloto. Por quê? Ele está entrando com um ato de repúdio ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque tem uma licitação num povo que comia até há pouco tempo calango, certo? Para que os nobres, capas pretas, certo? Possam comer lagosta ao termidor. Aliás, lagosta com manteiga queimada. Sabe como é que chama isso em francês? Medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada. Você sabe o que quer dizer isso? É a Belle Meunière. A Belle Meunière. Isso daí é o francês, a Belle Meunière. Saber a gente sabe, comer a gente não come. Agora, você entende? É essa a situação. Então, vejam, fora os vinhos, o uísque... Tem coisa boa aqui, Morandini. Bom, tem coisa então boa. Eu quero até que vocês fiquem aí pra gente ouvir o Zucoloto. Zucoloto, por que você fez esse ato de repúdio? Você é contra os ministros? Os ínclitos, ínclitos pobres, né? Eu acho que quando a gente é chamado como nós temos sido chamados, nós, servidores públicos, população, a dar a sua cota de sacrifício, eu acho que isso toda a sociedade tem entendido a situação pelo país. A gente tem visto aí o presidente conclamar a todos aos cortes de despesa, contingenciamento de verbas, e parece que é um tapa na cara da sociedade, é um assinte nós vermos um edital, um pregão eletrônico, na verdade, em que o Supremo cota, né, camarões ao vapor. Não, e eles gostam de comer bem, né? Porque, tem queijos variados. Tem gruyère, emmental, port-salut, brie, camembert, roquefort, queijo de cabra, gouda, né? E aí, se a gente for nas bebidas... Queijo de cabra importado. Não é da nossa cabra. Não é da nossa cabra do Nordeste, não. Entendeu? Aí, a gente vai ver... os vinhos, por exemplo, eles exigem, né? Eles fazem algumas exigências. Por exemplo? Como, por exemplo, espumante extra brut, produzido pelo... seco. Seco, sim. Né? Pelo método champenoise e que tenha ganho pelo menos 4 premiações internacionais. Não pode ser prêmio nacional não, Morandini. Internacional. Entendeu? Internacional.
E o espumante deve ter amadurecido em contato com leveduras por período mínimo de 30 meses. Sim. Ou seja, não é coisa ruim, não. 30 meses. A safra do espumante deve ser igual ao posterior a 2009. O povão leva o pingão daquele de Exato. corote. Aí, outro tipo de vinho, o tinto seco, da uva taná ou assemblage, tem que ter 4 medalhas internacionais, e o vinho tem que ter, em sua totalidade, deve ter sido envelhecido em barril de carvalho francês, americano, Então deve ser o vinho de primeiro uso, da Morandinho. Borgonha. De primeiro uso. Não pode ser carvalho roble de segundo uso, não. Quer dizer, então, o que a gente está fazendo, eu protocolei na Câmara uma moção de repúdio, e eu acredito que eu vou estar, a totalidade dos vereadores vão assinar. hoje? Eu já protocolei. Sim. E os vereadores estão comigo nessa, porque a sociedade civil tem sido ouvida. Aí fala assim, ô Chico, o que um vereador está fazendo uma nota de repúdio contra uma licitação do Supremo? Eu acho que a nossa parte é criticar, atentar a sociedade para essas coisas que acontecem, porque realmente isso acontece lá no Planalto Central. Agora, a depender do próprio Supremo, quer dizer, como a gente falava antes, o Supremo é a instância máxima da hierarquia judiciária. Ou seja, se ele próprio está fazendo essa licitação, nós vamos recorrer a quem? Ao bispo. Antigamente, ô Morandini, nós recorreríamos ao bispo. E agora não tem mais ao bispo para recorrer. Nem o arcebispo. Não tem. Então, o que nós estamos fazendo na Câmara é um apelo e uma moção de protesto a ser encaminhada para os 11 ministros do Supremo, para que eles se sensibilizem com a situação pelo qual passa o país, porque Não, é um assinte. de segunda A instância juíza, a doutora Solange, deu a tutela antecipada para suspender a licitação. Mas depois tem né? o outro Depois ministro. o Tribunal Regional Federal da primeira região, É. o vice-presidente suspendeu a decisão de primeiro grau, dizendo que a oportunidade e conveniência do ato administrativo, o judiciário não pode interferir. Então, seria oportuno e conveniente ao Supremo fazer essa licitação. E aí eu pergunto, qual que é a conveniência em um país em que falta comida à mesa de pelo menos 20 milhões de brasileiros que não tem o que comer, né? 11 ministros se arvorarem a comer lagosta ao Temidor, bacalhau a Gomes de Sá, e não é coisa ruim, não. Eu até entendo, Morandini, que em determinadas situações o Tribunal Máximo, a Suprema Corte, há de fazer algumas solenidades para receber autoridades de outro país. O presidente da Suprema Corte de outro país vem ao Brasil, ele vai recebê-lo. É natural que uma ou outra solenidade ele faça, né? Mas para isso, existem outros instrumentos para poder fazer uma recepção à altura de uma outra autoridade. Por exemplo, posse do presidente do Supremo Tribunal Federal. Não vai servir picadinho ou quibe assado. Tem que ser um jantar, mas uma solenidade, Morandini. Mas não precisa ser tudo isso Não precisa também, ser tudo hein? isso, entendeu? Pelo amor de Lagosta. Deus, hein? Se você servir aquele medalhão Olha que de eu filé tenho- mignon Eu tenho ao molho 75 madeira... anos de vida, entendeu? eu nunca vou comer um negócio desse, não. Agora, então é o que eu falo, é o excesso, sabe, Morandini? Eu tenho visto as críticas que o Cajuru tem feito ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que muitas das críticas elas extrapolam, porque realmente é uma autoridade investida, um senador, falando contra uma outra autoridade. Mas o Cajuru O tem duro da falado história aquilo que o povo quer É falar. que os homens têm a caneta na mão. Exato, mas o Cajuru tem falado, Morandini, aquilo que o povo quer falar e não consegue. Se fosse um desabafo. Ele tem sido a voz do povo. Então, se você for falar hoje que o E ele Cajuru não está tem medo, errado... não. Ele não tem medo, não. Você vai falar, ele está errado? Não, ele não está errado, porque Aliás, hoje à ele tarde tem eu vou conversar falado. com ele. Ele tem falado Tá aquilo marcado às que o 6 horas povo pra quer conversar com falar, ele. Morandini. Então, Eu vou- acho que o Cajuru... Vamos ver se ele entra amanhã. no ar. em que pese alguns excessos pelo fato de ser senador da República, né? Quer dizer, tem que ter um comedimento, porque Sim. um ministro da Suprema Corte é uma autoridade maior do Poder Judiciário investido. Bom. Agora, essa crítica que eu faço é que é um tapa na cara da sociedade, é um Eu assinte. quero te cumprimentar, em nome, eu tenho certeza, da população, porque isso é um escárnio. Absolutamente. Escárnio. Isso é gozar com a cara do povo. Certo? É lamentável. Tirar um sarro na cara do povo. Nós mandamos, vocês são vassalos. Não, certo? e tem mais aqui, né, o Morandini? Eu tô com o edital na mão, e aí fala assim, ó, bebidas diversas.
como não caipirinha feita de limão e cachaça de alta E o qualidade. limão, como é que Não é? é Tem que ser da onde? 51, não, é cachaça de alta qualidade. Destilados com uísques de malte 18 anos. Não pode ser 12 anos, 8 anos, é Aqui- 18 anos. Aqui em São Simão tem quem faz Entendeu? isso. 18 anos. Mas sabia? aposto que não é de São Simão, que o Supremo toma. Não, mas Entendeu? eles trazem o uísque malta. Aí vem assim, o malte cachaças da Inglaterra. envelhecidas em barris de madeira nobre Não, por para. 1 ou 3 anos. Para, Gin, para. vodka, conhaque envelhecido por no mínimo 2 anos. Ou E seja, tem que ser russa, isso né? se você pega, Moscoviskaya, se você pega uma Moscoviskaya, licitação Stalinskaya. dessa, Chico, uma licitação dessa, como é que o Tribunal de Contas da pelo amor União de Deus. aprova um edital em que vem carregado de bebida alcoólica, carregado de Vai comidas de você alto fazer luxo? isso na Câmara Exatamente. Municipal, vai. Vamos fazer nós uma recepção, É. entendeu? Recebendo o Morandini pelos 53 anos do programa lá, servindo, entendeu? Qualquer coisa. Ou seja, eu acho que tem que ser o Pô, mesmo se quiser peso patrocinar, e a agradeço. o mesmo peso e a mesma medida. Eu acho que a população do Brasil não suporta mais esses assintes, esses escárnios que têm feito, né, os nossos governantes de Brasília. E é preciso, né, que a gente saia, faça essas demonstrações públicas, e a Câmara é uma caixa de ressonância da sociedade civil, e é por isso que eu estou propondo. Eu né? quero uma outra coisa de você. Você me fale sobre o regime da Previdência Municipal. Vai entrar hoje, né? Olha, não está pautado. Bom, Como é um projeto de interesse dos servidores, Pode há ser. ainda a possibilidade do requerimento de urgência especial. sim. Né? Há uma discussão Falaram na que vai Câmara, entrar hoje. há uma discussão na Câmara em torno disso, para ver se a gente consegue, porque a urgência especial, Morandini, o projeto entra na pauta sem que Mesmo nós dia. tenhamos conhecimento, Ou se não e tiver aí não dá tempo de discutir parecer o da Comissão projeto. de Justiça, você Exatamente. forma uma comissão ad hoc. Suspende a Câmara, suspende a sessão, dá o parecer, né, em plenário. Então, realmente, um assunto dessa magnitude, um assunto de tamanha importância, é muito complicado que os vereadores tenham apenas e tão somente uma sessão para discutir. Então, Bom, se entrar parabéns hoje... pelo seu repúdio. Depois você me manda aqui inteiro o teor, o que você fez, que eu quero dar sequência. E vou mandar pro Cajuru. Muito obrigado. Morandini, os meus colegas Falou? do Sindifisco, nós estamos juntos nessa luta também. Se É um Deus grande quiser. abraço e um prazer Um estar abraço. aqui mais uma vez. Obrigado a vocês. Sábado, Sábado, a partir das 14 horas, às 14 horas, Câmara Municipal, aqueles que estiverem interessados em discutir Mandamos o convite a questão se der da pra- Previdência poderão estar lá. Pode entrar que não paga nada, mas também não recebe. Eu só queria Morandini, deixar em suas mãos Tá aqui. 3 livros sobre a reforma tributária solidária, a análise da Seguridade Social de 2017 e a análise do impacto desta reforma nos municípios. Tá? E estou fazendo entrega também ao Zucoloto, para que distribua entre os servidores da Justiça Federal a proposta dos auditores à reforma e para que a gente mantenha o Pacto Social de 1988. Obrigado, Paulo. Obrigado, Francisco. Obrigado. Nós que Zucoloto. agradecemos. Obrigado.